para finalizar esse capítulo, vamos entender a diferença de autenticação para autorização. Então, a autenticação, ela prova quem você é. Então, por exemplo, eu vou acessar um sistema, como sou o usuário Eduardo, como sou a pessoa Eduardo, o sistema tem que me autenticar como o Eduardo, certo? E como é que eu faço isso? Provando que de fato eu sou o usuário Eduardo, por exemplo. Então, alguns exemplos de sistemas, né, que fazem a autenticação do usuário é login com usuário e senha, é o mais comum. Então, colocando uma combinação de usuário e senha, você autentica, você prova que você é você mesmo. Através de biometria, então por digital, por rosto. Então, o teu celular, quando tu usa, né, a tua face para desbloquear o celular, ele está validando a tua autenticação e provando que você aí seria o dono do celular ou alguém autorizado, né, ou alguém autenticado para acessar aquele dispositivo. Pode ser por token de autenticação também. Então, por exemplo, enviar um token de autenticação por e-mail, e daí quando você coleta esse e-mail que você tem acesso, você consegue usar aquele token para provar que você é você. E também tem exemplo ali de autenticação por múltiplos fatores. Então, que seria um reforço, né, na autenticação, que além de provar com um login, com uma biometria, com um token, você pode fazer mais uma checagem com o uso do MFA, então, por exemplo, através de um SMS do teu dispositivo móvel, né, do teu celular. Então, fazendo uma analogia, basicamente a autenticação é como se fosse a portaria do condomínio. Então, como é que você consegue passar e entrar no condomínio? Provavelmente vai ter uma guarita, vai ter um guarda, vai ter um segurança, né, um porteiro, e o porteiro ele vai autenticar você, ele vai provar, né, você tem que provar para o porteiro que você é você. Então, normalmente, se o cara te conhece, ele já vai, assim que ele bater, né, o olho no teu rosto, ele vai te autorizar, porque ele te conhece, então ele vai deixar você entrar no condomínio. Ou você pode, sei lá, se você é um visitante e está vindo visitar alguém da família, um amigo que mora no condomínio, muito provavelmente você vai ter que se autenticar de alguma forma. Muitas vezes o próprio porteiro vai ligar, né, para onde você vai visitar, e essa pessoa consegue provar que você é você mesmo, por exemplo, através de um vídeo, né, de uma câmera. Então, esse seria o conceito de autenticação. O conceito de autorização, a autorização valida o que você pode acessar, tá? Então ela não valida quem é você, né? A autenticação vem primeiro, então você provou, por exemplo, que você é o usuário Eduardo, e agora o sistema tem que autorizar, né, e validar as autorizações que tu tem nesse sistema e o que tu pode acessar. Já puxando o gancho da analogia, é como ter autorização para entrar no seu apartamento, ou no apartamento do seu amigo, no apartamento específico, certo? Então tu entrou no condomínio, tu se autenticou como usuário Eduardo, agora tu tem que passar por autorizações, o sistema tem que te autorizar a entrar em algum apartamento específico no caso da analogia. E como é que tu, por exemplo, prova essa autorização? Pela própria chave, né? Pela própria chave do apartamento. Então, dando alguns exemplos que não do mundo real, né? Não analogias, um sistema de autorização poderia ser um usuário comum que não consegue acessar o painel de admin. Então, o sistema consegue segregar o que um usuário administrador e o que um usuário não administrador tem acesso. Então, se tu se autenticar com o usuário administrador, o sistema também tem que fazer a autorização do teu usuário baseado na tua role, né, na tua função. Então, o sistema vai identificar que tu é um usuário administrador e vai te liberar o acesso. Ou ao contrário, o sistema vai identificar que tu não é um usuário administrador e tu não vai ter acesso àquela área restrita. Outro exemplo seria um editor que pode criar e editar posts, mas não deletar usuários. Então, vamos supor que a gente tem a função do usuário que é visitante, a função editor e a função administrador. O sistema vai verificar o visitante, por exemplo, e o visitante não tem acesso nenhum a não ser leitura. Então, o sistema fez essa autorização. O sistema vai validar que você é um usuário editor, e assim que ele validou que você é um usuário editor, ele vai te autorizar a fazer algumas ações, por exemplo, criar e editar posts, mas não vai te deixar deletar usuários. Agora, se tu for um usuário administrador nesse caso, aí ele vai te deixar fazer tudo, certo? E outro exemplo que seriam permissões em arquivos. Então, no próprio Linux, por exemplo, que a gente aprendeu, né, que tem o sistema de leitura, escrita e execução de permissionamento de arquivos. Isso é uma autorização. Então, o sistema está verificando se tu tem autorização como leitura, se tu tem verificação como escrita e execução, depois que tu já logou no sistema, depois que tu já fez a parte de autenticação. Pegando alguns exemplos, né? Então, vamos pensar num exemplo de falha de autenticação. Uma falha de autenticação seria você conseguir bypassar o sistema de login e conseguir acessar a conta do usuário Carlos, por exemplo. Então, você que é o Eduardo, você conseguiu acessar a conta do usuário Carlos, sem realmente ser ele, entendeu? Então, tu bypassou o sistema que prova, né, quem de fato é aquela pessoa, né, ao se passar e ao assumir a identidade do usuário Carlos. Então, esse seria um problema de autenticação, certo? Um problema de autorização, então,
eu como usuário Eduardo, eu não vou acessar o usuário Carlos. Eu vou continuar como usuário Eduardo, então eu vou continuar provando que eu sou eu mesmo e não que eu sou outro usuário. Só que o sistema ele falha em verificar os acessos corretos que você tem. Então, por exemplo, vamos supor que eu não sou um usuário administrador, usuário Eduardo, mas eu consigo acessar um painel de administrador que deveria ser limitado a somente usuários que são administradores. Isso seria aí um problema de autorização, então, e não de autenticação. Certo, pessoal? Então, basicamente, esse seria o último conceito para aprender. Espero que vocês tenham gostado desse capítulo. Ele é bem teórico, mas eu tenho certeza que ele vai ajudar muito vocês aí no decorrer do curso, principalmente para absorver e entender todo o conceito do ethical hacking, do pentest e também das vulnerabilidades, certo? Então aí, fiquem agora com algumas questões teóricas para resolver e firmar o conhecimento.